Então, o que era um sucesso? Eu sou igual a minha mãe, então eu educo batendo, castigando, mas isso é amor, né? E hoje a gente entende que isso não é amor. Isso é um condicionamento social que a pessoa aprendeu e que ela replicou na geração que ela trouxe ao mundo. E que bom, graças a Deus, e que maravilha que existe hoje milhares de artigos comprovando que tapa não educa e que castigo não é efetivo. Porque se você pega uma criança e coloca ela para pensar quando ela erra, ela vai entender que o pensamento é uma coisa horrível. Então, você vai desencorajar essa criança a pensar. E quando você reprime o pensamento, você está tirando dessa criança o maior poder que ela tem, que é o poder criativo, de pensar e criar coisas e verbalizar coisas. Por isso que nós somos professores, né, de ensino técnico, da aula de marketing, o Vitor de finanças, e a gente tem alguns casos, né, a gente vê que é um comportamento geral mesmo, né, desde os pequenininhos até os mais velhos, de insegurança, né, para poder se posicionar, de dar ideias. Lidar com pressão, eu acho que eles não sabem lidar com pressão. Porque fica a mensagem de que é uma coisa negativa. E é uma coisa que eles vão ver durante a vida. E isso não se construiu agora, né? É importante a gente falar que o primeiro setênio da vida, que vai do 0 ao 7º ano, é o que vai embasar toda a vida daquela pessoa. Por isso que quando eu analiso alguém, eu vejo que tem alguma questão, eu penso na infância ali, no primeiro setênio. E tá sempre certo? E tá sempre ok. Por quê? Porque, provavelmente toda pessoa no mundo, vou falar uma coisa que eu acho que vai conectar muito com todo mundo que está nos assistindo. Toda pessoa que tem problema com dinheiro, e eu não estou falando de fazer dinheiro, essa é uma questão básica e primordial. Todo mundo que fizer algum tipo de trabalho vai ser remunerado por isso. Eu estou falando de construir patrimônio, tá? Da pessoa que evolui financeiramente na vida. Toda pessoa que tem esse tipo de problema tem problema com o pai. Por quê? Porque o pai é o provedor número 1 da vida. É a primeira pessoa que você vai enxergar como provisão eterna para você é o seu pai. Ele, afinal, no modelo de família que a gente foi criado, o pai era quem pagava as contas, era quem protegia, era quem possivelmente deixava a esposa em casa para cuidar dos filhos, né? Então, a gente tem essa figura paterna muito associada à prosperidade. E quando você tem uma dor com o seu pai, ou quando você tem um sentimento de abandono, de rejeição, de não aceitação, enfim, você tem problema na vida financeira. E como é que você cura esse problema da vida financeira? Perdoando o pai. Só que falar é muito fácil. Na teoria, a gente consegue perdoar todo mundo, né? Na prática, é muito difícil. O que a gente precisa entender sobre perdão? Para a gente ficar rico na vida e construir patrimônio, tá? Agora eu tô falando só de grana. A gente precisa entender que sem o perdão para o pai, especificamente, a gente nunca vai construir um patrimônio. Aí você tem que se perguntar, eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu poderia construir porque eu não quero perdoar o meu pai, talvez porque ele tenha dito algo que me magoou, não tenha me aceitado como eu sou, ou tenha sido omisso com a minha mãe, comigo, com a minha família. Eu estou disposto mesmo a abrir mão disso? Quando você se faz essa pergunta, você entende que é sobre você, não é sobre o seu pai. Não é sobre tirar a responsabilidade que ele vai ter que acertar, porque afinal, tudo que a gente planta, um dia a gente vai colher de alguma forma. Então, deixa Deus cuidar do seu pai, do mal que ele fez contra você, ainda que eu acredite muitas vezes que seja inconsciente. Nenhum pai acorda e fala assim, hoje eu vou ferrar com a vida do meu filho. Isso não combina com nenhum tipo de paternidade, a menos que seja um psicopata. Mas se for uma pessoa normal, ela quer acordar e fazer dar certo a vida dela, a vida de quem ela ama. Nesse caminho ela erra, mas não é proposital. Então, olhando por esses dois ângulos, meu pai fez o melhor, de acordo com o repertório que ele tinha. E eu não estou disposto a abrir mão daquilo que eu posso construir para mim e para as minhas próximas gerações, porque eu estou ferido, você consegue liberar esse perdão. E aí a sua vida flui. E aí você fala assim, eu tenho vários pacientes que dizem assim, nossa, aconteceu um negócio que sempre estava aqui do lado, mas nunca dava certo. Porque é isso que acontece. A prosperidade que vocês vão viver e que vocês estão buscando, está aqui já. Vocês só não estão enxergando, porque o olhar de vocês não está treinado para isso. No momento que vocês liberarem alguma coisa que está aqui bloqueando, o negócio acontece e você fala assim, mas sempre esteve aqui. Tava na cara, né? Tava na minha cara e eu não vi. Porque é assim que acontece. Essa é a mágica da psicanálise e da ciência unida à afirmação positiva. Que a gente eu também, acho muito importante. A gente é criado assim, sempre querendo alguma coisa mágica, alguma coisa de outro mundo. E não precisa inventar a roda. Tem alguma coisa simples na sua cara,
né? responsabilidade para o outro, Sim, nunca pra sempre. gente, né? Porque a gente é muito assistencialista, a gente quer tudo na mão, Imediatista, né? imediatista, esquecendo que tudo é processual e tudo depende da nossa mão, da nossa energia. Porque é uma coisa tão básica. Se você pensar assim, ó, tudo que eu vou construir na minha vida e que eu quero que pertença a mim, precisa da minha energia para acontecer. Não fosse assim, um homem não precisaria praticar sexo com uma mulher para conceber uma vida. A mulher simplesmente pensaria, quero ter um filho, o filho entraria no ventre e aconteceria. Por que que precisa de um ato para isso acontecer? Porque tudo na vida que a gente deseja depende de outra pessoa para acontecer, mas da nossa energia principalmente. Eu acho que a natureza nos mostra o tempo todo que o desejo de Deus, o desejo primordial de Deus é a evolução. Você nunca viu uma semente ser plantada e morrer se ela tiver as condições básicas para acontecer. Esse não é o propósito de Deus. Deus quer que a semente seja plantada, ou seja, somos todos sementes. Aí, se a gente regar e der condições climáticas para isso acontecer, ela vai se tornar o que ela nasceu para ser. Se for uma semente de carvalho, vai ser carvalho. Se for bambu, vai ser bambu. Né? Aí você tem que se perguntar, que semente você é? Porque o carvalho é uma semente que demora muito mais tempo para criar suas raízes no chão. E aí, quando ele cresce, ele é uma árvore frondosa, forte, e que é uma referência não só de força, mas de beleza, de poder para a natureza. O bambu, por outro lado, apesar de demorar também muito para crescer, a evolução dele é da noite para o dia. Só que esse da noite para o dia demorou 5 anos para acontecer. Quando eu vejo o sucesso de vocês acontecendo, eu posso dizer assim, nossa, eles têm sorte, né? Foi da noite para o dia. Sorte. Mas esse da noite para o dia está acontecendo já há algum tempo, que eu não vejo. E aí o bambu cresce 25 metros de uma vez só, e as pessoas falam assim, também, olha o que ele fez. Também, sempre tem um também, né? Agora, ele demorou 5 anos para construir as raízes. Será que foi ali. honesto? Será que alguém ajudou? Sempre tem um será, né? Sempre tem alguém. Isso, você pegou no ponto que eu ia chegar.